Olá, pessoal! Hoje eu gostaria de trazer para vocês uma dica de leitura de um dos maiores escritores brasileiros, Memórias Póstumas de Brás Cubas, Machado de Assis. Esse é um dos livros do Machado de Assis que eu mais gostei, que mais me fez rir. Então, esse é um livro que eu sugiro fortemente que vocês, se vocês tiverem oportunidade, que vocês leiam, porque ele realmente é muito interessante, muito engraçado e vai contribuir muito para a formação de vocês enquanto um leitor crítico e conhecedor da literatura brasileira. Nessa história, Brás Cubas é que conta a história da sua vida. E são memórias póstumas, então já começa por aí a questão da graça do livro, porque as memórias dele são contadas depois da sua morte, por ele mesmo. Então já começa por aí a parte engraçada do livro. Ele começa contando a história dele desde a sua infância. E como Machado de Assis investe muito no perfil psicológico dos seus personagens, ele desenvolve muito o perfil psicológico dos seus personagens, é muito interessante que, como ele conta a infância dele, a gente já percebe como que ele formou esse caráter egoísta, arrogante, vaidoso e despreocupado com suas responsabilidades. Na verdade, ele não assume as suas responsabilidades e ele acha que está tudo bem assim. Então, o Brás Cubas, desde criança, ele era aquele menino que aprontava na escola e o pai achava graça, achava bonito. Ele apenas dizia, brejeiro. Brejeiro seria um menino que apronta, que faz graça. E ao invés desse pai corrigir, ele apenas achava bonito o que o filho dele fazia. E isso se prolonga também na sua adolescência e na sua juventude. O Brás Cubas ele se envolve em alguns problemas na sua juventude e o pai se vê obrigado a mandar ele para fora do Brasil para fazer uma faculdade, o que ainda era comum no final do século XIX. As elites do Rio de Janeiro mandarem os seus filhos para fazer faculdade em Portugal, por exemplo. Apesar de que no Brasil já existiam algumas faculdades, mas era comum ainda as elites mandarem os seus filhos para fora do Brasil. Até mesmo porque Brás Cubas estava envolvido em alguns problemas por conta dessa sua personalidade irresponsável e o pai precisava então mandá-lo embora. E ele fica por anos fora. Ocorre até mesmo de ele perder pessoas da família super importantes e ele não ter voltado para ver essas pessoas. Então, ele fica, naquele tempo, o acesso do Brasil a outros países era bem mais difícil, mesmo para as pessoas que tinham dinheiro. E como ele era irresponsável, ele não estava muito preocupado com isso. O Brás Cubas, ele tem uma ambição de criar uma espécie de medicamento, ele chama de emplasto. Ele tinha a pretensão de se tornar famoso pela criação desse emplasto que teria o seu nome. Acontece que ele não investe nada nesse seu projeto, nenhum esforço. Ele apenas faz um curso de bacharelado no exterior, fica anos se especializando, mas ele não se esforça para criar realmente esse emplasto, para fazer estudos científicos mais aprofundados, experimentos, nada disso. Ele acha que isso vai surgir de uma hora para outra e vai seguindo a sua vida. E assim é em matéria também de relacionamentos. Ele não consegue, por exemplo, assumir um relacionamento mais profundo com uma mulher e nem mesmo consegue, então, assumir o casamento e nem mesmo uma família. Ele é aquele cara que ele acaba se relacionando com algumas mulheres, mas sem compromisso. E assim ele passa toda a vida dele. E ele sempre inventa uma desculpa para essas situações, e isso acaba tornando o livro engraçado, porque a gente percebe que na verdade aquilo ali é tudo uma desculpa, e ele tenta se justificar, e o Machado de Assis, ele na verdade ele está fazendo uma crítica ao posicionamento de algumas pessoas da elite que se preocupam com as aparências e não se responsabilizam pelo desenvolvimento da sociedade, em ser uma pessoa melhor e contribuir para a sociedade.
O Brás Cubas, ele tinha algumas ambições políticas, ele assume alguns cargos, mas sem assumir propriamente a responsabilidade desse cargo. Ele está mais preocupado com o que ele parece ser do que o que realmente ele deveria fazer pela sociedade, já que ele teve mais oportunidades que a maior parte da população brasileira. Existe um momento, inclusive, da história que ele encontra um pequeno valor em dinheiro, que transportando agora para o real, talvez seria uma quantidade de no máximo 50 reais. Ele encontra esse valor e ele se mostra como se ele estivesse preocupado, que foi um pai de família que perdeu e para ele vai ser muito importante que eu devolva esse dinheiro. Realmente, para uma pessoa pobre, 50 reais realmente faz diferença no seu salário. Então ele coloca no jornal que ele encontrou esse dinheiro e o jornal consegue encontrar o dono. E o jornal divulga então que Brás Cubas fez essa boa ação. Acontece que alguns dias depois ele encontra um valor muito superior caminhando na praia. Um valor que seria mais ou menos uns 5 mil reais. Eu estou calculando mais ou menos só para mostrar a diferença entre os 50 reais e os 5 mil reais. Esse dinheiro, ele pensa, existe assim uma pontinha de culpa nele quando ele guarda esse dinheiro, mas ao mesmo tempo ele inventa para si mesmo uma desculpa esfarrapada e guarda esse dinheiro. Depois ele vai usar esse dinheiro para satisfazer uma simples vaidade dele. Então, isso mostra assim que ele queria parecer ser uma pessoa correta e íntegra quando divulgou os 50 reais no jornal, de que ele devolveu para o dono, mas ficou muito quieto quando encontrou esse valor muito superior e guardou para si e ainda gastou em uma simples vaidade. Então, tem vários momentos assim que a história mostra essa personalidade então arrogante, egoísta e irresponsável do Brás Cubas e ele tentando inventar desculpas, tentando se mostrar melhor do que na verdade ele é. No meio dessa história aparece também um personagem que é o Quincas Borba. Ele aparece na verdade desde o início da história porque ele foi amigo de infância do Brás Cubas. Depois ele aparece na vida adulta, já demonstrando alguns problemas de saúde mental e ele começa então a falar sobre uma filosofia que o Machado de Assis ele usa para criticar o excesso de crédito que se dá nessa época à ciência e ao darwinismo social, de que os mais fortes é que prevalecerão. Então, o Quincas Borba, ele fica divulgando essa filosofia que se chama humanitismo e, na verdade, Machado de Assis, ele faz uma crítica, então. Ele não está defendendo essa filosofia, ele faz uma crítica social ao excesso de crédito que se dá à ciência, como se a ciência fosse capaz de explicar toda a realidade. E nós sabemos, né, que a verdadeira ciência, ela propõe explicar partes da realidade, ela é limitada, ela é questionável, ela está sempre em desenvolvimento, então ela é um conhecimento interessante, importantíssimo para a sociedade, para o desenvolvimento da sociedade, mas ela não é a única explicação e nem é capaz de criar uma teoria única para explicar todos os problemas da sociedade, por exemplo. Então, Machado de Assis, quando traz esse personagem, o Quincas Borba, ele pretende fazer então uma crítica ao humanitismo, que seria essa filosofia pretensiosa de que a ciência poderia explicar tudo. Então, ao longo da história, o Quincas Borba ele sempre interage com Brás Cubas e Brás Cubas não dá muita importância, mas também não faz críticas porque ele nem é capaz, parece, de fazer uma crítica a esse humanitismo, porque talvez ele se sinta mesmo alguém mais forte que prevalece sobre os demais. Acontece que, como ele não faz nenhum esforço maior para criar o seu emplasto, para fazer alguma contribuição na vida política do país, acaba a história com uma vida mais ou menos inútil, ou para não dizer praticamente inútil. Ele apenas ele corresponde àquilo que se esperaria dele como um membro da elite, mas sem grandes destaques, né? Porque a gente pode ver que existem pessoas que
nascem, crescem e nas elites e que aproveitam a oportunidade e realmente contribuem para o seu país. Não é esse o caso, então, do Brás Cubas. E mesmo sendo esse personagem que parece até mesmo detestável, a história é muito engraçada e envolve o leitor bastante, porque Machado de Assis é um excelente escritor, e aí como ele investe muito nesse perfil psicológico dos personagens, eu acho que isso que deixa a história ainda mais interessante e engraçada e nos incentiva a ler outros livros de Machado de Assis. Eu já li também Esaú e Jacó, gostei muito e percebi também essa crítica social que o Machado de Assis faz às elites brasileiras, que se preocupam muito mais com as aparências do que com a responsabilidade que lhes cabe diante das oportunidades que tiveram de estudar, de ter acesso aos meios culturais que o Brasil oferece, o que não ocorre com a maior parte da população brasileira, principalmente naquela época ainda, né, no final do Império e começo então do Brasil República. Então essa é mais uma dica que eu trago para vocês. Esse aqui é um livro que foi publicado pela editora La Fonte, num papel bastante leve, então ele é ótimo para carregar na bolsa, para a gente ler em momentos que a gente tem a oportunidade, né, de fazer uma pausa, né, e poder ler um pouquinho durante o dia. E até a próxima, pessoal. Boa leitura para vocês!